Fé e obras. Esta é a lição número 5 da classe de juvenis. Se inscreva aqui no canal porque todo domingo ao 12h30 saem os vídeos das aulas desta classe. Se falando em classe, nesta lição, você pode juntamente com a sua classe cantar o hino número 84. O que é religião? Essa é uma das respostas que eu vou te dar aqui. Se falando em resposta, também vou te dar as respostas da hora da revisão. A verdadeira religião. A Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27, traz o termo grego que pode ser traduzido como religião. Religião é uma palavra que vem do latim religare, que quer dizer religar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Religou o homem a Deus, como diz Mateus 27:51. O véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso direto ao Pai mediante a nossa fé em Cristo. Jesus é o nosso mediador. Jesus está no meio, mediador, aquele que está no meio, está entre. Então Jesus está entre Deus e o homem. A religião, ela traz justamente essa ideia de religar um homem a Deus. O homem estava perdido nos seus pecados e delitos. Entretanto, Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu esta porta, mais uma vez, nos religou ao Senhor. E vamos aqui nos ater na questão do falso e verdadeiro adorador. Jesus certa vez disse, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Já em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus vai nos dar aqui uma noção perfeita do verdadeiro adorador, que é aquele que adora em espírito e em verdade. Se adora em espírito e em verdade é porque alguns adorarão na carne e na mentira. Ou seja, algumas pessoas vão fingir que estão adorando. E como nós não sabemos o que anda no coração do homem, nós não conseguimos discernir se é verdadeiro adorador ou não. Quem consegue fazer isso somente é o Senhor. É claro que nós também conseguimos, às vezes, conseguir essa diferença, porque nós estamos baseados pela palavra, nós entendemos da palavra, então quando alguém faz algo fora da palavra, nós entendemos que é um falso adorador. Ou quando o Espírito do Senhor nos revela. Então muitas pessoas dizem que a religião não salva, isso não é verdade. Por que a religião salva? Porque Jesus é a verdadeira religião. Jesus é aquele que veio religar o homem a Deus. Portanto, Jesus é a única religião que salva. Religião vã. Tiago alerta para quem não refreia sua língua, ou seja, quem não controla suas palavras, que sua religião é vã, não vale nada. Na idade que você está agora, é uma idade geralmente das pessoas assim estarem muito afoitas, muito provavelmente, quero crer que não seja o seu caso, nós costumamos falar palavrões, por exemplo, o que a Bíblia chama de palavras torpes. E nós não devemos fazer tal coisas. Por quê? Porque se nós professamos a nossa fé no Senhor, no nosso Senhor Jesus, que é o nosso, que é a nossa religião que salva, como podemos, como salvos na pessoa de Cristo, falar palavrões? Ou mesmo nas rodinhas entre amigos, lá na escola, por exemplo, falar piadas imorais. Ou ainda, críticas públicas à doutrina da igreja. Que há, na verdade, eu vou te falar algo aqui, que é o seguinte. É errado, é muito errado nós falarmos mal da igreja, falarmos mal dos nossos irmãos e irmãs, mas aqui também eu não vou ser hipócrita, que realmente nós falamos mal uns dos outros, o que é triste. Nós não devemos fazer tal coisa, realmente nós não devemos. Mas nós erramos ainda mais quando falamos mal do nosso irmão para uma pessoa que não professa a mesma fé que a nossa. O que essa pessoa vai pensar? Se essa pessoa que está na mesma igreja dessa outra pessoa está falando mal dela, imagina por que eu vou participar de uma igreja dessa que todo mundo fala mal do outro e o outro fala mal do um. Então nós não devemos falar mal de forma nenhuma, mas principalmente para aquelas pessoas que não professam a mesma fé, porque quando nós
de modo geral, falamos mal um dos outros, de modo geral, nós pontuamos aqueles erros daquelas pessoas que não deveriam cometer. Quando nós cometemos um erro na igreja, por exemplo, outras pessoas vão falar de nós. Essa pessoa não poderia ter feito isso ou ter feito aquilo. Então nós falamos mal no sentido, não é também que eu vou passar pano e vai dizer que está certo, que também não está. Mas a forma, porque a bem da verdade é a seguinte: se eu fiz algo errado, eu preciso ser instruído. Alguém precisa vir falar comigo, falar, olha, você está errado aqui, você fez isso aqui errado. Por quê? Porque falando mal pelas costas, eu nunca vou me acertar. Se eu nunca vou me acertar, eu estou caminhando para a perdição. E se eu fizer isso com meu irmão, da mesma forma, eu estou vendo ele errado, né, ou com a minha irmã, eu estou vendo essa irmã errada, ou o irmão errado, e não vou chegar para conversar com ele, para falar, para apontar para ele o que está fazendo errado, o que ela está fazendo errado. Então vamos todos para a perdição eterna. Então nós devemos, tu está com algum problema com um irmão, com uma irmã, pratica lá Mateus 18, 15, 16 e 17, vá a ele, peça perdão, ou se não for o caso, se não é uma questão de perdão, chega essa pessoa e fale com ela. Porque a Bíblia diz que a pessoa, quando é instruído, a pessoa que recebe instrução, melhor dizendo, a pessoa que recebe instrução, ela, quando ela é sábia, ela aceita a instrução. O tolo não, o tolo vai deixar para lá. Então, você vê uma pessoa fazendo algo errado, chega para essa pessoa e corrige essa pessoa. Se ela aceitar a tua instrução, ela mostra que ela é sábia. E isso cabe a você também. Quando você errar e a pessoa vier te dar a instrução, você aceita, demonstra que você é uma pessoa sábia, que você aceita a instrução. Mas de outra forma, se a pessoa fala e a outra não recebe, demonstra que é uma pessoa tola. Né? Então, como nós não vivemos uma religião vã, então nós não devemos falar palavrões ou fazer piadas imorais ou mesmo ser racistas. Né? Também nós não devemos fazer críticas públicas à doutrina da igreja ou escandalizar o evangelho de um outro tipo de forma, né? De uma outra forma, fazendo algo errado. Nós somos sempre vigiados, as pessoas estão sempre nos olhando, então cuidado. Religião pura. Por outro lado, em Tiago 1,27, orienta-se sobre o verdadeiro andar com Deus. A religião pura, que pode ser observada por condutas no cotidiano da vida, quais sejam visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Observou uma questão aqui importante? A nossa religião é observada na nossa conduta cotidianamente. Não é em você estar na igreja. Não é num ambiente espiritual, né, que você está ali na igreja. Não é ali por ali que você é medido a sua espiritualidade ou a sua religião. Porque, de modo geral, até uma pessoa que não professa fé em Cristo, se ela está na igreja, até ela vai se comportar como cristã. Eu não digo assim as vestes, né? Porque as pessoas podem vir, talvez, de um baile, né? Ou coisa do tipo, né? Então, ou de uma outra festa, talvez uma festa com fantasias, talvez algo assim, ou está vindo mesmo do mundão mesmo. Então, vai chegar de uma forma mal vestida para nós. Então, nós entenderemos que aquela pessoa não é cristã. Mas o comportamento dela será de modo geral igual a nós. Por quê? Porque de modo geral nós nos comportamos uns como os outros. Por exemplo, quando você chega na escola, você não vai falar a verdade. No primeiro dia você é o que? O mais santo da escola é você, né? Fala a verdade. Mas no decorrer do ano você vai se soltando, né? Por quê? Porque nós temos uma tendência igual camaleão, né? De modo geral a gente vai se adaptar ao ambiente primeiro. Então, a nossa religião verdadeira é medida no cotidiano. Como é que eu sou dentro da minha casa? Como eu sou na sociedade? Como é que eu trato o meu vizinho? Será que eu sou um bom pagador? É nesse tipo de ambiente, né, no decorrer dos dias, né, no cotidiano, que nós somos sondados, né, somos vistos pelas pessoas. Quantas vezes você não deve ter ouvido? Deus me livre de ser cristão igual fulano, igual ciclano. Isso é o que? Isso é um mau testemunho. Por quê? Porque a pessoa está na igreja, mas não se comporta como cristão no decorrer dos dias. Em casa, na sociedade, na rua, de modo geral, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, dá mau testemunho. Então, nós somos medidos no cotidiano. Por isso, vigie. Acepção de pessoas.
Continuando no assunto do amor ao próximo, Tiago dedica mais 9 versículos falando sobre a importância do amor ao criticar a diferença de tratamento que pode ser dado entre ricos e pobres. Pensa numa questão de acepção de pessoas. Infelizmente, a sociedade num todo, e isso também aplica a nós, infelizmente, quando nós estamos numa igreja, por exemplo, que vem um pastor renomado, por exemplo, para pregar a palavra, todas as pessoas param para ouvir o pregador, porque talvez o pregador seja rico. Ou um empresário, não é que isso seja errado, né? Ele ser rico ou ser empresário não é errado, não é esse o ponto. Mas ele é rico, então nós damos mais valor a esta pessoa rica. E quando chega um pobre, nós destratamos. Então, quantas vezes não aconteceu isso, talvez até na sua igreja mesmo, né? De pessoas, chegarem pessoas humildes e nós não aceitamos essa pessoa humilde, né? Humilde não, né? Que aqui humildade é uma outra coisa, né? Eu digo na questão da pobreza mesmo, né? Porque a pessoa que é rica, mas é humilde, né? E a pessoa pobre que não é humilde. Então, humildade é diferente de pobreza, né? Ser pobre é completamente distinto. Então, chega uma pessoa pobre e nós fazemos o quê? Pouco caso, né? E nós nos esquecemos de que Jesus acolheu a todos. Então, muitas vezes, nós fazemos esse tipo de acepção de pessoas. Nós separamos as pessoas ricas das pessoas pobres. Vou te dar um exemplo aqui mais prático. Na questão do pregador, por exemplo, quando vem um pregador, independente se ele é renomado ou não, se ele é rico ou não, como é que nós tratamos ele? Dependendo das circunstâncias, nós preparamos o quê? Um lanche para o pastor, preparamos um jantar para o pastor, não é assim? Mas se chega alguém necessitado, nós dizemos o quê? Que a igreja não tem. Tem para o pastor que já tem o seu salário, que já tem o seu emprego, mas não tem para um pobre necessitado? Viu como as coisas não batem? Então nós fazemos a acepção de pessoas. Infelizmente é uma dura realidade da igreja, é uma tristeza, é uma realidade triste da nossa igreja. No modo geral, eu sei que muitas igrejas não são assim, mas de modo geral, as igrejas hoje estão fazendo o que? A acepção de pessoas. Nós recebemos bem a pessoa que é rica, que tem status, mas nós não queremos receber o pobre. Isso é triste. Nós não devemos fazer esta separação. Preconceito. Em Jerusalém, a discriminação acontecia em relação às viúvas não judias, mas o Senhor nunca concordou com qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, Jesus falava com samaritanos, seja ele social, Jesus tratava bem tanto os pobres como os ricos, doentes e sãos, ou religiosos, conversou com uma mulher samaritana. Temos aqui o maior mestre de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós não fizermos como Jesus fez, nós não podemos nos comparar a Ele. Então, nós não comparar, que eu digo, sermos iguais a Ele, sermos pequenos cristos, não? Então, se Cristo fez, eu preciso fazer também. Se Jesus não fez, eu não tenho o que fazer. Então, Jesus, aquele não tinha nenhum preconceito em nenhum tipo de segmento. Então, ele não tinha essa questão racial, né? De pessoas de raça, né? Independente da raça, se é índio, se é negro, se é branco, independente, o Senhor falava com todos igualmente, né? De classe social, rico ou pobre, e nós devemos fazer da mesma maneira, inclusive na questão religiosa, né? Independente da religião da pessoa, nós também devemos tratar de igual forma. A pessoa é ateia, da mesma forma. É uma pessoa cética, aceitamos da mesma maneira. Então nós devemos, no sentido geral, tratar uns aos outros de igual forma. Se alguém recebe um tratamento específico, né, por ser rico, o outro também receberá o mesmo tanto. Nós não devemos de maneira nenhuma fazer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de acepção, independente de religião, cor, classe, independente. Nós devemos sermos iguais uns para com os outros. O tratamento precisa ser igual. O pecado. A epístola de Tiago tirava a máscara de comportamentos errados que eram praticados na igreja primitiva, colocando as pessoas que assim agiam nos seus devidos lugares, eram desobedientes. Vejam que aqui a máscara dos comportamentos errados já existia lá na igreja primitiva. Ou seja, não é algo de agora, não é algo da minha igreja ou da sua igreja, da nossa igreja. Isso sempre foi assim. Então nós devemos tirar
às máscaras dessas situações, dessas pessoas desobedientes. Nós devemos, mais do que nunca, tirar esse pecado do meio da igreja. De maneira nenhuma isso não pode ficar, né, essas pessoas que praticam coisas erradas no meio de nós. Eu digo não que você vai excluir a pessoa, tirar a pessoa da igreja, não é esse. Nós devemos combater o pecado, combater aquilo que está errado e não a pessoa em si. Se a pessoa praticou algo errado, nós devemos consertar o problema, né? Acabar com o problema e não com a pessoa, né? Nós não vamos acabar com a pessoa, nós acabamos com o problema. O nosso foco é o problema, né? É o pecado. Então, se é uma desobediência, nós acabamos com a desobediência. Se é o adultério, acabamos com o adultério. Nós temos que jogar isso por terra. Ou seja lá de qual tipo de natureza for este pecado, a igreja precisa firmemente, dentro da palavra do Senhor, corrigir. Boas obras, uma necessidade, amor de fato e de verdade. Há quem pense e defenda que sua liberdade em Cristo deve ser aproveitada de maneira independente, podendo o servo de Deus passar seus dias vivendo para si mesmo e seus deleites, curtindo as redes sociais com os amigos, sendo alguém muito querido na escola, uma pessoa descolada. Não, o popular. Aqui o ponto não é que você não possa ir curtir as redes sociais, os amigos, não é nada disso aqui o ponto. O ponto é que as pessoas usam a questão de que eu estou na graça, o Senhor Jesus me salvou, eu estou livre e eu, como eu sou livre no Senhor, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem por aí. O Evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Você tem os seus afazeres, os seus deveres, né? Os seus direitos. Você tem, por exemplo, que fazer os deveres de casa, por exemplo, quando chega da escola, se é que a sua escola passa isso, não sei se isso ainda funciona assim, né? Porque eu não sou muito dessa época, eu não sou de uma época diferente. Então você não faz o que você quer, você é obediente ao Senhor, você vive segundo os preceitos bíblicos, os valores bíblicos, os valores cristãos, os princípios de Cristo. Então esse negócio de que eu estou salvo em Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou salvo, né? Eu sou salvo pela graça, que é verdade, mas pela graça me alcançou, então como eu estou na graça, a graça é uma válvula de escape que me dá o direito de pecar o que eu quiser. Não. A graça, ela não é uma válvula de escape para você fazer o que você quiser, ou eu fazer o que eu quiser. A graça é um recurso que nós temos quando nós falhamos. E não uma muleta, né? Não uma desculpa para viver uma vida de pecado. Quando nós falhamos, aí nós recorremos à graça e pedimos graça ao Senhor, perdão, misericórdia diante do Senhor para que a sua graça nos alcance. Agora, de maneira nenhuma, nós devemos usar essa liberdade para fazermos da nossa vida o que nós bem entendermos. Sabemos que a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo o que nós quisermos, mas naquele grande dia de tudo nós daremos contas ao Senhor. E aí que o negócio fica estreito. A fé e as obras de Abraão. Em Tiago 2, 1 ao 24, o Espírito Santo explica que a fé de Abraão cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Veja que existe a questão de a obra, né? Ou seja, quando você faz algo, a sua fé é aperfeiçoada por essa sua obra. É pelo aquilo que você faz que a sua fé começa a ser aperfeiçoada. Porque quando você diz algo pela fé e você não age, não tem obra naquilo ali, eu vou te dar um exemplo. Você diz que Jesus é o pão da vida para aquela pessoa que está faminta. A pessoa está aí 2 dias sem comer, 3 dias sem comer nada, estômago vazio, você fala, Jesus é o pão da vida. E de fato Jesus é o pão da vida, mas eu te pergunto, Jesus sendo o pão da vida, vai alimentar, Jesus sendo o pão da vida, vai alimentar o faminto? Não, de maneira nenhuma. Então o que você tem que fazer nesse sentido? Você tem que levar o pão material, aquele mesmo que você compra na padaria. Você vai, compra o pão, faz todo aquele café gostoso, né, com a manteiga, margarina não, que margarina não é de Deus. Manteiga, margarina não é de Deus, é procedência maligna. O que você faz? Você vai lá e leva
aquele pão para aquela pessoa que está faminta. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai aperfeiçoar a sua fé, porque você falou da palavra do Senhor àquela pessoa, você tem fé que Jesus pode salvar aquela pessoa, mas você agiu, você entrou com uma obra. O que foi a obra nesse sentido? Foi levar o pão. Então, a obra, quando nós fazemos uma obra mediante a fé no Senhor, que temos no Senhor, a nossa fé ela é aperfeiçoada. E nós vemos que depois veremos o resultado e você vê que aquela pessoa acaba aceitando a Cristo justamente porque você levou o pão. De repente você nem pensou nesse sentido, mas o Senhor, a tua obra cooperou para que o Senhor salvasse aquela pessoa. Eu conheço um caso de um amigo que ele ia para a igreja, né, a igreja metodista, somente porque a igreja metodista dava lanche, ele gostava do lanche. Acabou que ele foi gostando da palavra por causa do lanche, foi gostando e hoje é diácono da casa do Senhor. Então veja que a questão acaba influenciando, né? A obra influencia as pessoas. É claro que, mais uma vez eu vou dizer, a obra sozinha ela não salva ninguém. Mas quando a pessoa é salva, como não é o teu caso, você pratica boas obras, a sua fé é aperfeiçoada e o Senhor trabalha em cima da fé, dessa sua obra, juntamente com a fé. A fé e as obras de Raabe. Depois de citar um exemplo nobre do patriarca Abraão, Tiago apresenta a justificação de uma prostituta, a qual sequer era israelita. Raabe. Deus com isso estava provando que tanto o nobre representante hebreu como a mais indigna e ultrajante pecadora podem ter a redenção se com fé realizarem boas obras para Deus. Eu conheço um caso muito curioso, eu não sei se você conhece alguma Raabe, é um nome muito difícil de encontrar, né? É um nome bem excêntrico. Eu conheci duas. Eu conheci uma menininha de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, mas isso foi lá para o lado de 2018, mais ou menos, lá em outubro de 2018. Mais precisamente dia 30 de outubro de 2018. Eu conheci uma Raabe e eu conheci uma Raabe antes dessa, né, que era uma jovem que trabalhava numa concessionária de luz elétrica da minha cidade. E eu fiquei assim, muito surpreso, porque Raabe não é um nome comum para se dar a uma pessoa, porque justamente por ela ser uma prostituta. Então as pessoas que sabem que essa mulher era uma prostituta, então o que acontece? As pessoas não põem o nome dela de Raabe, porque justamente pela questão da profissão desta pessoa. Então, aqui vemos que mesmo uma prostituta, ela foi salva. Por quê? Porque ela praticou uma boa obra diante do Senhor. E nós devemos continuar fazendo exatamente isso. Uma obra para o Senhor. Eu estou aqui mostrando para mostrar para você. Raabe é um nome hebraico e significa largo, arrogância, orgulho, soberba, insolência, altivez. Olha que situação, né? O nome dela não é um nome que dá assim um bom sentido, né? A arrogância, né? O orgulho, mas justamente essa pessoa que tinha a profissão de prostituta foi justamente essa que o Senhor Deus salvou e ela nem era de Israel. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Vemos aqui dois casos, né? Aqui no caso de Raabe e Abraão, duas pessoas completamente diferentes, sexos diferentes, mas que Deus honrou da mesma forma. Para concluir, a lição neste domingo nos faz aprender, através dos ensinamentos do apóstolo Tiago, a importância de viver a verdadeira religião sem cair na religiosidade vazia, e que não devemos praticar boas obras para ser salvos, mas que porque somos salvos, praticamos boas obras sem fazer acepção de pessoas. Que o Senhor nos ajude a viver a religião bíblica. Essa questão da fé, da obra, também tem uma outra questão. Nós devemos também fazer a obra, ter a obra, independente se é para uma pessoa rica ou para uma pessoa pobre. Nós devemos fazer da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma vontade, o mesmo desejo de estender a mão ao próximo. E mais uma vez aqui, eu vou abrir o leque. Nós fazemos a obra, né, uma boa obra para alguém, edificamos a vida de alguém, mas de maneira nenhuma colocamos isso em redes sociais. Isso não é de Deus. Hora da revisão. Número 1. Pode ser traduzido como religião. Número 2. Tiago alerta para que nem refreia,
Tiago alerta para quem não refreia sua língua, ou seja, quem não controla suas palavras, que sua religião é vã, não vale nada. Número 3, representam todas as pessoas vulneráveis. Número 4, Tiago identifica comportamentos na igreja que não agradam a Deus, quando tratavam diferentemente ricos e pobres, o preconceito. Número 5, complete, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue tendo aí fé e obras na sua jornada cristã, para que todos vejam e percebam que realmente você é uma pessoa salva, você tem fé no Senhor Jesus e que as suas obras acabam aperfeiçoando a sua fé, porque você tem feito a obra do Senhor e para com o próximo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!